A paz do Senhor, igreja. Vamos fazer uma oração inicial para o início desse culto desta noite, culto da família. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nesse momento queremos render graça, Senhor. Graça pela graça, Pai. Por tudo aquilo, Pai, que Tu fizeste, Senhor. E passaste lá na cruz do Calvário, Senhor. Para nos libertar, Senhor. Assim nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor. Pai amado, neste momento, Pai, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, abençoar esse culto desta noite, Senhor. Abençoa cada momento do culto desta noite, Senhor. Que o Senhor possa falar através, Senhor, das orações, dos louvores, da palavra, Senhor. Pai, fala com cada um de nós nesta noite, Senhor. Fala a Tua palavra, tudo aquilo que Tu tem para nós, Senhor, para que nós possamos receber, Senhor, de Ti essa poderosa palavra, para que nós possamos aprender cada vez mais e sermos preparados e estarmos preparados para a Tua volta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, fala conosco nesta noite, abençoa a Tua igreja, abençoa também Teu ungido, Pai, que trará a Tua palavra, Senhor. Fala fortemente em nossos corações através da palavra que vai sair da boca do Teu Filho, Pai, a palavra revelada por Ti, Senhor. Pai amado, assim, Pai, que Tu possa abençoar a Tua igreja, cada família que está representada, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua graça, a paz, a misericórdia, Pai, reine em cada um de nossos corações, Senhor. Pai, estamos aqui porque nós dependemos totalmente de Ti e precisamos de Ti, Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, com os corações abertos, a mente aberta, com os ouvidos bem abertos para ouvir e receber a Tua poderosa palavra, Senhor. Pai, fala com a Tua igreja, Senhor, tudo aquilo que Tu tem para nós nesta noite, Senhor. A palavra poderosa em nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor. E agradecemos também, Senhor, pelo dia maravilhoso que Tu nos deste na Tua presença neste dia, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. Por tudo aquilo que Tu estás fazendo, Pai. E por tudo aquilo que Tu irás fazer em nossas vidas, Pai. Portanto, Senhor, fala, Senhor, em nossos corações. Fala aquilo que Tu tem para nós, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres falar com nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, vamos dar continuidade na palavra da semana passada. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, toma este culto em tuas mãos, toma as nossas vidas em tuas mãos, toma a cada um, Pai, cada coração, e que a tua palavra, continuo orando, Senhor, e pedindo que a tua palavra tenha livre curso e acesso aos nossos corações, para que nós possamos receber de ti tudo aquilo que provém pelo teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Fala com cada um, com cada vida, com cada alma, fala com cada um que estiver assistindo este vídeo, este culto, Pai, e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, que o inimigo, tudo aquilo que tem se colocado em oposição à tua palavra, seja repreendido no nome de Jesus, e a tua palavra tenha livre curso e acesso aos corações. Fala conosco, Senhor, lava-nos no sangue do Cordeiro, purifica as nossas vestes, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos e santifica-nos pela tua palavra com que o Senhor nos tem falado, porque a tua palavra é a verdade. Nós cremos na verdade, que a tua palavra, louvado e agradecido seja o teu nome, fala com todos e com a tua igreja, que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Dando continuidade na palavra da semana passada, nós estávamos meditando sobre, no finalzinho da meditação, nós estávamos falando sobre os beerotitas, que eram aqueles dois capitães do exército de Isbosete, que eles trouxeram, mataram Isbosete, trouxeram a sua cabeça até Davi, achando que estariam fazendo um grande negócio, que estariam fazendo um bem. Só uma correção, irmãos, eu também citei a parte daquele amalequita que estava no arraial de Saul na guerra, e viu Saul morto, e eu disse que ele trouxe a sua coroa e a sua espada. Na verdade, ele trouxe a sua coroa e ele trouxe uma outra peça que ficava no pulso, no braço do guerreiro, a manilha que se chama. Então ele trouxe a coroa e a sua manilha, não foi a espada, tá? Amém, irmãos? Uma correção aqui, amém? Então, guarde esses povos, irmãos, amalequitas, beerotitas, nós vamos entender depois. Então esses dois capitães beerotitas de Isbosete, eles entram ao meio-dia na casa de Isbosete, em seu quarto, matam Isbosete, que era rei de Israel, arrancam sua cabeça e levam para Davi, e Davi pega e mata esses dois homens, porque eles tocaram no ungido do Senhor, e este ensinamento nós já trouxemos na lição passada. Quem são os beerotitas, irmãos? Isso nos remete na época de Josué. Então os beerotitas, eles são daquela época de quando Josué e todo Israel estava conquistando a região ali pós-Jordão, a região ali de Canaã e toda a província e tudo ao redor. Então Josué e o povo de Israel, eles conquistam Jericó, e logo depois eles vão conquistar Ai. Ai era a cidade mais próxima. Então os moradores, ouvindo tudo aquilo, ouvindo toda a fama de Israel, é aquilo que eu falei, irmãos, Deus faz com que as pessoas, os povos, ouçam, entendam e vejam Deus na vida daquele que serve ao Senhor, na vida dos seus filhos. Então todo aquele povo ouviu falar da história de Israel, de como Deus tirou o Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho e guiou o povo pelo deserto, e agora Deus deu todas as terras do lado de lá do Jordão, e agora estava dando as terras do lado de cá do Jordão para todo o povo de Israel, a começar por Jericó. Então eles ouviram o que Deus fez. Aquele povo conquistou Jericó e havia acabado de conquistar Ai, a cidade de Ai. E ali, aquele povo ali, naquela região, de Gibeão, os gibeonitas, os beerotitas, todos eles ali, naquela região ali, eles temeram,
E eles falaram, olha, o povo de Israel está vindo aí. Nós temos que fazer alguma coisa, senão nós temos ouvido falar o que eles têm feito nas cidades onde eles chegam. Eles entram, destroem tudo, matam todos e tomam as suas cidades, as suas riquezas, os seus despojos. E eles vão fazer a mesma coisa conosco, e Deus é com eles. Então eles temeram. Irmãos, é Deus quem coloca o temor no coração até do inimigo. Faz com que o inimigo veja Deus na tua vida. Aqueles teus inimigos vejam Deus na tua vida. Então, irmãos, nós não precisamos, né, nos justificar, nós não precisamos falar, nós precisamos apenas uma coisa, irmãos, fazer a vontade de Deus. Ouvir a voz do Senhor, estar na direção de Deus. E aqui o povo de Israel estava na direção de Deus, fazendo aquilo que Deus havia mandado. Então, estes gibeonitas, eles pegam com astúcia, o que eles fazem? Eles pegam pães velhos, mofados, pegam roupas velhas, já rasgadas, né? Sandálias velhas, eles se vestem, e eles vão até Josué e os anciões, né, os anciões do povo. Eles chegam a Josué e aos anciãos, e eles vêm, e quando eles se apresentam como um povo de muito longe, e eles falam assim, ó, tá vendo, ó, de tão longe que nós viemos, nossas vestes já se rasgaram, já se empoeiraram, as nossas sandálias também já estão gastas, esses pães estão embolorados. Eles se apresentam como um povo que veio de longe e fala assim, ó, nós ouvimos contar a história de vocês, que Deus é com vocês e tudo mais, e tal, e nós viemos de longe e viemos para servi-los. Eles usaram de astúcia, irmãos. Eles foram espertos, né? E ali, naquele momento, né, Josué não consulta o Senhor. Aqui está o grande erro. Josué ele não consulta o Senhor. Talvez eles estivessem confiantes por terem conquistado Jericó, por terem conquistado Ai, né? Ou talvez eles estivessem até preocupados com a próxima cidade que haveriam de conquistar. Talvez eles estivessem ali no seu arraial, porque esses homens vieram até o arraial de Israel para falar com Josué, os anciãos do povo. E ali, talvez Josué estava ali com os homens de guerra, armando, organizando a próxima invasão, a próxima batalha, não sei. Ou eles estavam ali comemorando, contentes com a vitória que Deus havia dado sobre Ai. E de repente há momentos em nossa vida, irmãos, que nós estamos ou tão confiantes naquilo que Deus está fazendo e está nos dando, ou nós estamos até mesmo preocupados com algo que ainda vamos fazer, e de repente aparece uma situação na nossa vida e nós não oramos e não consultamos a Deus. Olha o que está escrito em Josué no capítulo 9, no versículo 14. Então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor, e José fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Lascou, irmão, já deu a palavra, amém? Não consultou o Senhor, eles não consultaram, eles confiaram. Há momentos, irmãos, que nós muitas vezes agimos precipitadamente. Nós falamos algo que não devia, nós fazemos um acordo, fazemos um concerto, fazemos algo e depois, e agora? Eu já dei a palavra. E nós não podemos voltar atrás, irmãos, porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado, porque isso resultou em algo que esse povo viveu sempre no meio ali de Israel. Eles pertenciam à tribo de Benjamim e ficaram no meio do povo de Israel. E aí, irmãos, uma coisa que Deus havia falado para não fazer, eles fizeram. E aquilo vai se perdurando por toda a vida daquele povo, porque eles não poderiam fazer mais nada. Aqui, irmãos, uma situação bem diferente, né? Até aquele momento Josué estava consultando a Deus, buscando ao Senhor, mas em um determinado momento eles deixaram de fazer isso. E ali acabou atrapalhando, trazendo um transtorno.
E muitas vezes na nossa vida é assim, irmãos. Nós estamos ali, só que às vezes nós estamos preocupados, pensando em algo, e é onde o inimigo vem e coloca uma situação na nossa vida, diante de nós, para que a gente se precipite. E aí a gente vai, tá bom, tá com pressa. Às vezes você tá com a cabeça em outro lugar, você vai lá e você precipita, você fala, você faz. Quando você vai ver, já foi. Você já entrou num negócio errado, você já se precipitou, você já fez algo que não deveria. Ai, pastor, e agora? O que eu faço? Ai. Agora a única coisa que você tem que fazer é orar. Né? Reconhecer que você errou e entregar na mão do Senhor. Né? Você faz as coisas erradas e depois quem tem que consertar, irmãos, é Deus. E Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Tem que buscar o Senhor em tudo. Por isso que em tudo nós temos que consultar. Porque senão, irmãos, nós entramos em situações que não dá mais para voltar atrás. É que nem aqui, o povo de Israel fez conserto. Já deu a palavra. É que a pregação da semana passada. Aquele amalequita falou que tinha matado Saul, mas não tinha. Ele falou, já foi. Já deu a palavra. E o que Davi diz? A tua boca te condenou. Tu mesmo disseste, eu toquei no ungido do Senhor. Então já foi, irmãos, a palavra. Por palavras sereis justificados, por palavras sereis condenados. Nós temos que tomar cuidado. E não nos precipitar. Amém? Não tomar decisões na carne nem nas emoções. Paulo disse que quando ele foi seguir o Senhor Jesus, servir ao Senhor, ele não consultou nem a carne nem o sangue. Carne é a nossa vontade própria. Sangue são as nossas emoções. A emoção, né, os sentidos estão na alma. A alma está no sangue. O pastor tem fartamente nos ensinado isso. Então, irmãos, nesse momento Paulo disse, eu não consultei nem a vontade da minha carne, traduzindo, né? Nem as minhas emoções. Porque se Paulo fosse consultar as emoções, ele não ia seguir o Senhor, ele não ia servir ao Senhor. Amém? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Aqui nós temos uma ilustração. Josué é um homem de Deus que estava buscando ao Senhor, consultando ao Senhor o que iria fazer, só que num determinado momento, no meio do caminho, ele faz algo sem consultar. E trouxe toda essa consequência. Esses berotitas, irmãos, né? Eles estavam no meio desses gibeonitas, desse povo que agiu de astúcia para não morrer. Irmãos, Davi, uma grande diferença aqui, irmãos, colocar uma situação, Davi ele era espiritual, ele entendia as coisas de Deus. Davi, quando Saul morre, como eu estava falando na pregação anterior, ele não vai lá e toma o reino, ele não vai lá e toma pelas suas mãos. Davi, ele tinha fé, ele cria que se Deus o havia ungido para ser rei, Deus ia dar o reino na mão dele. Então o que Davi faz, irmãos? Assim que Saul morre, olha no 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E disse Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. Então, Davi, ele sobe, ele pergunta até para onde ele vai. Subirei? Subirá. Para qual cidade, Senhor? Para Hebrom. Davi não foi para Hebrom por si mesmo, ele foi porque ele consultou o Senhor. E ele chega em Hebrom e ali ele é aclamado rei. Então ele se torna rei de Judá. Diz que ele reina mais ou menos 7 anos e meio ali em Judá, até que todo o reinado de Israel seja dado a Davi. Então, irmãos, Davi ele consultava o Senhor. Davi errou também, irmãos? Errou. Quando ele quis contar o povo, recensear todo o povo, né? Fazer o alistamento de todo o povo para contar quantas pessoas tinha em Israel, ele perguntou ao Senhor, será para fazer aquilo? Não. Eu acho que ele não viu mal algum. Às vezes a gente acha que certas coisas, não, deixa isso aqui, eu resolvo. Não precisa orar não, isso aqui é tranquilo. E não vê o mal, não enxerga o mal que está ali. Davi foi consultar, né, a Deus? Não, ele foi lá e mandou contar o povo. Quando ele mandou contar o povo, aí que ele viu a besteira que ele tinha feito, né? Veio um castigo de Deus sobre todo o povo pelo que ele tinha feito.
Por quê, irmãos? Porque Deus não falou para Abraão que a descendência dele seria incontável? Seria como as estrelas do céu, as areias da praia. Davi quis contar o povo, irmãos, né? Davi pecou contra o Senhor. Pecado espiritual, irmãos, né? Duvidar de Deus, falar que Deus é mentiroso. Ah, mas Davi não disse isso. Não disse, mas nas entrelinhas ele foi contar. Se Deus falou que era inumerável, por que ele foi querer contar? Ele pecou, irmãos, pecado espiritual. E muitas vezes essas coisas pequenas é o que o inimigo tenta fazer a gente cair. Assim como Lúcifer fez todos os anjos no céu duvidarem de Deus. É uma coisa aparentemente inofensiva, mas que teve um efeito tão grande, irmãos, que aqueles anjos perderam direito de habitar na presença de Deus. Que eles foram destituídos da glória de Deus. É como Adão e Eva. Lúcifer fez Adão e Eva pecar. Porque se Deus falou que não era para comer daquela árvore, que eles iriam morrer, Deus estava falando a verdade. Lúcifer, Satanás, colocou um desejo no coração de Adão e Eva, que também é uma alegoria. Amém, irmãos? E eles comeram daquele fruto e passaram a desejar e comeram e quiseram ser iguais a Deus, porque Satanás disse, do dia que comeres dessa árvore, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser iguais a Deus. Então, uma coisa aparentemente inofensiva, irmãos. Satanás fez todos os anjos duvidarem de Deus. Fez Adão e Eva duvidar de Deus. Davi, nas entrelinhas, ele duvidou de Deus e pecou. Então, o mesmo homem de Deus, às vezes, ele pode tomar decisões assertivas, consultando a Deus, ou pode errar, sem consultar ao Senhor. E Josué também. Ele não consultou. E olha a consequência, irmãos. A palavra dita, você não pode voltar mais atrás. Deu o juramento. Ali na frente, Josué, quando ele chega nas cidades para invadir aquelas cidades, o que eles dão conta, irmãos? De que aquele povo que está ali é aquele mesmo povo que foi lá e fez concerto com eles. Olha, isso está relatado em Josué no capítulo 9. E olha o que acontece. Versículo 22. E Josué o chamou e falou-lhes, dizendo, por que nos enganastes, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. Então eles ficaram com medo, né? Aí eles continuam, eis aqui agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje no lugar que escolheste. Colocou eles para serem servos, para servir. Para aqueles homens, é melhor ser servo do que morrer, né? Então eles preferiram, né? Então, irmãos, Josué não pode voltar atrás. A palavra já foi dada, o juramento já foi dado. Amém, irmãos? E ali, ó, né? No versículo 17, porque partindo aos filhos de Israel chegaram às suas cidades ao terceiro dia, e as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Queriate Jeraim. Aqui, os beerotitas estão aqui, irmãos. Quando eles partem para a guerra, eles chegam depois de 3 dias nessas cidades, né? Então os filhos de Israel não feriram aquele povo, por quê? Porque foi aquele povo que há 3 dias atrás tinha falado com eles, né? Aquele povo que tinha feito concerto com eles, que os haviam enganado. Então a palavra foi dada, não pode fazer, irmãos. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna, diz a palavra. Amém? Estes beerotitas, olha que interessante, irmãos. Esses beerotitas era para serem o quê, irmãos? Rachadores de lenha, tiradores de água, era para servir, não é? Vamos lá na frente. Esbozete,
Aqueles 2 berotitas eram o que, irmãos? Capitães da guarda. Aí que está, irmãos. Com o tempo, as pessoas esquecem tudo que aconteceu lá atrás e se esquecem do que foi dado. Qual foi dada a ordem, irmãos? Qual ordem foi dada por Josué? De que aqueles homens fossem rachadores de lenha e tiradores de água. Era para servir. Onde que haviam 2 berotitas, capitães do exército de Isbosete. Eles estavam errados. Homens nas posições erradas. Naquela posição era para estarem os israelitas, não os berotitas. Às vezes, irmãos, nós tomamos decisões, colocamos pessoas ao nosso redor para nos auxiliar, para nos ajudar, mas pessoas que não devem estar ali. Pessoas que Deus não mandou colocar ali. Por isso tudo nós temos que consultar. Isbosete colocou 2 berotitas no seu exército e o que aconteceu, irmãos? Esses homens o traíram. Esses homens o mataram. Então, os berotitas era para ser escravos, irmãos. A todo tempo, era para o resto da vida. Não era só lá na época de Josué. Por isso, irmãos, que Deus... Aqui está o ensinamento. Deus não mandou eles entrarem e destruírem todos na cidade. Por quê, irmãos? Porque tem um propósito. Tudo isso é uma alegoria. Não é que Deus é ruim, é maldoso, que é para entrar e destruir e matar todo mundo. Não é isso, irmãos. É porque Deus sabia que se o povo de Israel se misturassem com aqueles povos, eles iam pegar os costumes, eles iam pegar as idolatrias, todo, e é o que aconteceu lá na frente, irmãos. Foi o que aconteceu com Salomão, se casou com mulheres que não eram israelitas e no final do seu reino, da sua vida, as suas próprias mulheres o fizeram adorar aos seus deuses, se ajoelhar perante os seus deuses. Foi a ruína de Salomão. Porque Deus mandou lá atrás não se misturar, desde a época de Moisés. Então, é uma alegoria, irmãos. Amém? Nós devemos entrar em jugo desigual. Né? Então, aqui é uma alegoria para os dias de hoje. Você só deve fazer negócio, você só deve... Não quer dizer que nós não devemos ter amizades com as pessoas, irmãos. Né? Não, não é isso. Amém? Nós temos que ter amizade com as pessoas, com todas as pessoas. Só que para fazer certas coisas, negócios, para acompanharem, para estarem juntos, para caminharem juntos, são pessoas que Deus mostra, que Deus fala. Aqui as pessoas se esqueceram, Isbosete se esqueceu do juramento, do mandamento que Josué deu lá atrás. Os berotitas não eram para ser capitães da guarda, não eram para ser capitães do exército. Amém? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Com o tempo passa, tudo aquilo, aquele mandamento cai no esquecimento e aí você faz o que não deve. Por isso que nós temos sempre que trazer à memória a palavra do Senhor. Sempre trazer à memória os ensinamentos, aquilo que Deus nos deixou como base, como fundamento. Então o povo deveria sempre consultar aquilo que Deus havia dado. A lei, né, era para ser lida diante do povo. Era para ser sempre relembrada. É isso que nós fazemos, irmão. A pregação, a palavra de Deus. Hoje a lei não é mais a lei do pecado, né, daqueles 10 mandamentos, a lei que Deus deu através de Moisés. Hoje é a lei do Espírito de vida. A palavra que o Senhor nos dá pela revelação do Santo Espírito, né, que nós temos que pregar sempre, e nisso Deus vai sempre nos ensinando e nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Amém, irmãos? Por isso que é muito importante, né, nós lermos a palavra, nós temos comunhão com a palavra, ouvirmos a palavra, estar nos cultos. Amém? Então esses berotitas, eles acabaram ficando na tribo de Benjamim e ficaram ali, irmãos, porque eles não puderam ser destruídos. Eles eram para ser servos. Né? Amalequita, berotita, uma vez o pastor Takaya me ensinou isso, tudo que termina com ita, irmãos, né, são próximos ali, né, dos israelitas, né, próximos, mas são inimigos. Não são verdadeiramente israelitas. Irmãos, o que diz a palavra do Senhor em Salmo 25? Vamos lá ler, irmãos. No versículo 12. Amém? Diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher.
Quem ensina, quem nos ensina o caminho que devemos escolher, irmãos? É o Senhor. Amém? Quem nos ensina é Deus, pelo Espírito Santo. Temor aqui, irmãos, não significa que você tem medo de Deus e você faz as coisas por medo. Hoje nós traduzimos esse temor como você pode traduzir o temor do Velho Testamento como um amor nos dias de hoje. Você ama tanto a Deus, teu Pai, que você não quer entristecê-lo, então você obedece para que não venha entristecer o Espírito Santo. É aquilo que Davi orou: não retires de mim o teu Santo Espírito. Volta a dar-me a alegria da salvação. Por quê? Porque Davi havia pecado. E ele sentia que ele havia entristecido a Deus. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Quando você entristece a Deus, o Espírito Santo se entristece em você. E aí às vezes você está triste, você fala, ai, angustiado, ai, o que está acontecendo? Eu não sei. Por quê? Muitas vezes porque você entristeceu, você fez algo que entristeceu a Deus. O que tem que fazer? Orar ao Senhor, pedir misericórdia, perdão, se arrepender. Amém, irmãos? Então, temor hoje é no sentido de não querer entristecer ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, Ele ensinará no caminho que deve escolher. Você precisa tomar decisões, você precisa caminhar, você precisa tomar uma direção. Quem vai te dar a direção? Deus. Tudo que foi escrito no Velho Testamento, irmãos, é ensinamento para hoje. Aquilo que aconteceu com Josué é ensinamento para que nós venhamos a sempre orar e buscar ao Senhor. Eu garanto, irmãos, que Josué aprendeu. Depois daquela, Josué teve que ficar mais esperto para não cometer o mesmo erro. Amém, irmãos? Então, tudo, aquele que teme o Senhor é quem vai dar a direção. O Senhor é quem vai ensinar o caminho que deve escolher. E isso, irmãos, traz um resultado na vida do crente. Amém? Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como que você vai andar nos caminhos do Senhor? Se você temer. Se você buscar sempre a direção do Senhor, se você temer entristecê-lo e sempre buscar obedecer ao Senhor, estar em obediência à sua palavra. O resultado: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Isso aqui é a porção que Deus nos deu, irmãos. Amém? Essa é a tua porção. Se alegra na tua porção, naquilo que Deus te deu. Então comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso aqui é bênção, irmãos. Bênção daqueles que obedecem, que buscam na palavra. Amém? O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Sião é a presença de Deus, Jerusalém é a cidade santa, não é mais aquela que está em Israel, mas hoje a Jerusalém é espiritual, é a igreja. Então o Senhor te abençoará, né? Desde a presença dele até a igreja você vai ver o bem, né? O bem da igreja, né? Em todos os dias da tua vida, e você vai ver a tua prosperidade, a tua posteridade também. Deus vai te prolongar os dias na terra. Honra o teu pai e tua mãe, e Deus prolongará os teus dias aqui na terra. Então, amém, irmãos? Tudo é bênção. Aquele que busca obedecer a palavra do Senhor, que teme ao Senhor, que busca o Senhor, traz bênção, irmãos. Traz bênção para as nossas vidas. Né? Nós já pregamos sobre isso, as plantas da oliveira, né? As oliveiras verdes, né? O fruto da oliveira, né? Os filhos serão como plantas de oliveira. Lembra do fruto da oliveira verde? Que é a confiança no Senhor. Amém? Tudo aquilo que o Senhor nos dê, a nossa casa será abençoada, irmãos. A mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. Como que a sábia edifica? Edifica pela palavra. Então a mulher sábia, ela será como uma árvore frutífera ao redor da sua casa, irmãos. Amém? E será bênção na vida do seu marido.
O homem que teme ao Senhor, a sua mulher será bênção na sua casa, seus filhos serão bênção. Você vai comer da porção do teu trabalho, Deus vai te abençoar, vai fazer prosperar, feliz será e irá bem, vai estar tudo bem, irmãos. Por quê? Porque a bênção do Senhor vai estar sobre você, porque você está buscando a direção de Deus, e Deus vai te abençoar e vai te honrar e vai te dar a alegria dele, a paz. Tudo te irá bem. Feliz não é aquele que tem muito dinheiro, que está cheio de coisa, né, irmãos? Às vezes o dinheiro traz aí a preocupação. Tem gente que quer conquistar grandes coisas, irmãos. Ao que é dado, mais é cobrado, né? Aquele que é dado, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Às vezes você quer alcançar níveis, né? Quero ser presidente da empresa, eu quero ser dono de uma empresa. Irmãos, isso daí só traz preocupação, né? Tem gente que nem vive. Ai, a minha empresa vai falir. Ai, estão querendo tomar minha empresa. Ai, estou perdendo a concorrência. Irmãos, nós temos que, né, descansar no Senhor e ficar com a porção que o Senhor nos tem dado. Qual é a porção? Qual que é a tua porção? Né? Comerás do trabalho das tuas mãos. Cada um tem a sua porção. Amém? Tem gente que fica olhando a porção dos outros. Não olha a porção do outro. Se alegra com a tua. Porque, irmão, se você olhar dos outros, você nunca vai estar satisfeito. Porque sempre vai ter gente melhor que você. E você nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai querer o dos outros. Então se alegra com a tua porção. Aquilo que Deus te deu, né? Se alegra com a mulher da tua mocidade. Tudo isso é alegria, é alegoria, irmãos. Para você entender tudo aquilo que Deus te deu. Se alegra com aquilo que Deus te deu. A tua esposa, teu marido, teus filhos, a tua casa, teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. Tudo isso foi Deus que te deu. Então se alegra com aquilo que Deus te deu. Se alegra no Senhor, teme ao Senhor, busca o Senhor de todo o teu coração, procura compreender as coisas de Deus. Não foi isso que o anjo falou para Daniel desde o primeiro momento, que aplicaste o coração a compreender e entender as coisas do Senhor teu Deus, as suas orações são ouvidas? Tem gente que Deus não ouve oração, porque não entende. Ora só para si, para o seu próprio prazer, para as suas necessidades. Quando nós aplicamos o nosso coração a compreender e a entender as coisas de Deus, irmãos, por causa do quê? Do amor, né? Você quer agradar ao seu Pai. Você quer fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Deus vê isso, irmãos. E Deus tem prazer nisso. E Deus te abençoa. E aí as nossas orações são ouvidas. Amém, irmãos? Amém? Porque se você ficar olhando a porção dos outros, daqui a pouco você vai falar assim, aquilo que é casa, né? Não é o que eu tenho. Aquilo que é carro, não é o que eu tenho. Aquilo que é geladeira, fogão, não é o que eu tenho. Daqui a pouco você vai falar, aquilo que é mulher, não é o que eu tenho. Aquilo que é marido, não é o que eu tenho em casa. Aí vai complicar. Amém, irmãos? Então se alegra com aquilo que Deus te deu. Com a porção que Deus te deu. Porque ali está a tua porção e ali está a tua bênção. E teme ao Senhor, busca o Senhor compreender as coisas de Deus. E aplica o teu coração e consulta o Senhor para que você seja bem-sucedido, para que você seja bem-aventurado, para que você seja abençoado e o Senhor possa te mostrar os segredos que estão escondidos. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor fará, né, conhecer o caminho. Então tem um caminho, tem uma direção, o Senhor vai fazer você conhecer. Então busque, confie, espere no Senhor que você vai ver a tua bênção. Alegra-te naquilo que Deus te deu, amém? A tua porção, e confia no Senhor e sempre busque a direção do Senhor, amém? Busque, porque o Senhor, Ele quer te abençoar, e Ele já tem nos abençoado, amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas, pela Tua palavra, pela graça, pela paz, pela alegria, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela nossa casa, pela nossa família, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, porque muitos estão perdendo seus parentes, seus entes queridos, Senhor, nesta pandemia. Oh, meu Pai,
mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso lar, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, pelo nosso trabalho, pela nossa porção. Louvado e agradecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, e que nós vamos aprender com a tua palavra e tomarmos isso como ensinamentos para que nós não venhamos, Senhor, a falhar e errar, mas pecar contra ti, mas que nós venhamos sempre a te consultar e buscar a tua direção. Sê conosco, nos dê a tua graça, nos dê a tua paz, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, e que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.